ajuda na marcação, mas ele é burro igual uma porta. Todo o time do São Paulo joga com 9. Será que o João Marcelo está treinando tão mal assim? A verdade é que o São Paulo não confia no João Marcelo. E um 9 é um pedido expresso do São Paulo para o próximo ano, tá? O São Paulo já começou a trabalhar com uma lista de reforços para o ano que vem e ele exige um centroavante por entender que ninguém tem essa capacidade de fazer a função do 9 que ele procura. O grande ponto é que o Hulk custa 2 milhões de reais por mês, o Júnior Santos ganha 1,7 e o Rony ganha 1,6. A gente está falando de 3 caras que não têm conseguido entregar e que juntos ganham mais de 5 milhões de reais mensais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. O que você achou daquele jogo do Atlético e do Cruzeiro? O Elbert Ribeiro, o Elbert, eu achei um jogo ruim, achei um jogo pouco jogado, né? Não foi legal. Os caras mais uma vez confundiram vontade com... Esse também foi mais um jogo com pouca coisa legal para a gente falar, né? Não sei. É óbvio que num clássico desse a vontade de ganhar é muito grande, os caras acabam em muitos momentos trocando os pés pelas mãos, mas não gostei. Achei que o Galo foi melhor do que o Cruzeiro, embora o Cruzeiro tenha tido a oportunidade de sair com a vitória do jogo, né? Porque o Cruzeiro sai na frente e o gol de empate nasce de um escanteio que não foi, né? Que mais? O Robert Felipe perguntando sobre Gerson. Bora trazer atualizações sobre o Gerson? Vamos lá. Eu fui o primeiro a contar, coisa de, sei lá, 2, 3 semanas atrás, que o Gerson, até umas 3 semanas, que o Gerson tá mal lá na Rússia, né? Uma pessoa com bom trânsito lá no clube falou, Nicola, o pessoal do Zenit está bem arrependido de ter contratado o Gerson. Eu falei, nossa, mas já? Os caras entendem que ele é pouco intenso, que não tem a velocidade do futebol de lá e dificilmente ele vai conseguir jogar. Eu falei, nossa. Bom, aí eu fui começar a entender a situação, ele tinha disputado 6 partidas sem nenhum gol e nenhuma assistência. Depois ele começou a ficar na reserva sem ser utilizado, depois ele se contundiu. E aí eu fui constatar que, de fato, a coisa não tá boa e que o Gerson cogita sair. O Gerson andou até dando uma cavadinha no Palmeiras, deixando like no comentário de um torcedor, direcionando sua mensagem para Leila, dizendo, olha, Leila, se você contratar o Gerson, eu vou buscar no aeroporto. O Gerson foi e curtiu essa mensagem, enfim. A pedida do Zenit é de 25 milhões de euros para negociá-lo. Completamente fora da realidade. Eu conversei com o empresário do Gerson, que é o mesmo empresário do do Wendel. E aí o empresário disse, Nicola, a proposta que teve do Palmeiras foi pelo Wendel, não pelo Gerson. E o negócio não saiu porque o Zenit queria 20 milhões de euros pelo Wendel, ou seja, menos do que cobra pelo Gerson. Ou seja, o negócio é muito difícil de sair. Aí, mais recentemente, o pessoal da ESPN trouxe a informação de que poderia haver uma troca do Riquelme Felipe pelo Gerson. Isso foi sugerido muito tempo atrás, assim que eu noticiei em relação ao Gerson e seu futuro indefinido lá no Zenit, os próprios torcedores do Palmeiras começaram a sugerir, já que os caras querem o Riquelme, de fato o Zenit tentou contratar o Riquelme, que podia haver uma troca, né? Só que essa história acabou não avançando, tá? Não tem nenhuma novidade sobre o tema, não dá para fazer projeções, não dá para o torcedor do Palmeiras se empolgar, porque se eu insistir nessa história, eu vou estar mentindo, enganando vocês, tá bom? Deixa eu pegar mais participações por aqui. Leonardo Murati, Nicola, seu trabalho é diferenciado, o Galo vai dispensar Igor Gomes, Caio Paulista, Arana, Gabriel Menino, Alonso, Rony, Júnior Santos e o Hulk, pela idade e salário. Uma reformulação de 80%? Opinião. Leonardo, acho que não dá para abrir mão de tanta gente. E dispensar é algo que a gente pode substituir por negociar, porque dispensar significa mandar embora. Para você mandar, por exemplo, o Hulk embora, você precisaria arcar com 100% dos salários dele. Ele ganha 2 milhões de reais por mês, tinha mais um ano de contrato. No fim dessa temporada, a gente está falando com o 13º de 26 milhões de reais. Então, o Hulk eu acho que é um cara que corre enorme risco de não ficar. Mas aí o Atlético, em vez de dispensá-lo, vai autorizar o Hulk a buscar clube. Desses que você citou, acho que o Júnior Santos, o Hulk, o Gabriel Menino, o Arana, acho que esses caras correm risco de sair. Mas especialmente no caso do Hulk, eu acho que é um enorme prejuízo. Acho que o torcedor do Galo, eventualmente, com uma péssima campanha no Campeonato Mineiro e a demissão do Sampaoli, vai sentir falta do Hulk, tá? Bruno Alves, fala, Nicola, obrigado. Fala do Hulk, ele vai sair ou vai ficar abraço? Brunão,
O Sampaoli tem 10 jogos no Galo. Desses 10 jogos, o Hulk jogou 8. Ele não entrou por opção do Sampaoli, ficou no banco de reservas o tempo inteiro, contra o Mirassol, e o outro ele estava suspenso, por conta de um cartão que ele levou, o terceiro cartão que ele levou contra o Mirassol. 8 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. A verdade é que o Hulk não tem conseguido performar com o Sampaoli. E o Sampaoli não tem nenhum prazer em ter o Hulk como titular ou peça importante, tá? Então, acho que é a combinação perfeita para que ele acabe não ficando, tá? Agropet Torneio Leandro. Tô com você, Nicola. Moleque, Caio será punido. O Caio, vamos falar sobre o Caio Jorge? Vamos falar sobre o Caio Jorge? O Caio foi mal demais no jogo de ontem. Nem tanto pelas participações, até deu assistência para o gol do Matheus Pereira, mas por 2 comportamentos que podem causar nele punições pesadas. Primeiro, sai o gol irregular do Galo. O Atlético faz um gol a partir de uma cobrança de escanteio, o Hunter de cabeceia, não houve o escanteio. O certo era um tiro de meta. Mas o árbitro em campo não viu e o árbitro de vídeo não pode interferir no lance de escanteio. Na comemoração do gol dos jogadores do Atlético, os cruzeirenses se revoltam, vão reclamar com o juiz e tal, e o Caio Jorge faz sinal de roubo, ele faz aquela mãozinha, roubo. O árbitro de vídeo avisou o árbitro em campo, Caio Jorge, ele até avisou errado, né, porque primeiro ele falou que era o Lucas Romero, e ao árbitro expulso, o Lucas Romero, o Lucas fica revoltado, depois o árbitro de vídeo fala, nos enganamos, quem fez o gesto foi o Caio Jorge, e aí o Caio Jorge é punido com cartão vermelho. Vai pegar, além de cumprir a suspensão no próximo jogo, o Caio Jorge vai pegar 2, 3, 4 jogos de suspensão no STJD por conta dessa manifestação. Há quem imagine que ele possa pegar até 6 jogos de ganso. E aqui vem a outra novidade, ruim também. Hoje o Atlético notificou ao STJD pedindo uma punição ao Caio Jorge. Tudo porque o Caio Jorge, e a imagem flagra detalhadamente, né? O Caio vai no braço direito do Ivan Roman, zagueiro chileno que vinha se recuperando de uma fratura no pulso. O Caio vai, primeiro ele estava fazendo um gesto de fedido, sei lá, se é fedido, alguma coisa assim, imagino que seja algo assim. Até aí também, tudo bem, você está lá na... Mas depois o Caio vai e aperta a mão do Ivan Roman, que meio que empurra ele, enfim. E aí o Paulo Brax solta uma frase forte, dizendo, o cara que pleiteia a seleção brasileira tem um comportamento ridículo desse, de fato não foi um comportamento legal. Enfim, são processos, né? O cara vai aprendendo, vai tentando, enfim, vamos ver. O Atlético faz um treinamento pela manhã. Os jogadores se reapresentaram depois do clássico nessa quinta com uma atividade regenerativa para aqueles que atuaram por mais tempo no clássico contra o Cruzeiro 1-1 na última quarta-feira pela 28ª